Bom dia, crianças! A gente está começando mais um EBD. Hoje a gente vai continuar falando sobre os mandamentos. Semana retrasada vocês aprenderam alguns mandamentos e agora a gente vai continuar. Depois eu vou pedir para vocês estudarem em casa com a família de vocês no culto doméstico, Êxodo 20, para vocês lerem que lá vai estar todos os mandamentos. E aí vocês vão entender melhor o que a gente está falando, tá bom? Mas a gente vai explicar e para a gente colocar isso em prática também no nosso dia a dia. Agora eu vou fazer uma oração com vocês. Papai do céu, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, obrigada porque o Senhor não nos abandona, o Senhor cuida da gente. Nos abençoe e nos guarde, guarde a nossa vida e que possamos fazer sempre o bem, colocar em prática tudo o que a gente tem aprendido. Em nome de Jesus, amém. Amém. A gente vai falar sobre os mandamentos. O que são mandamentos, Tia? Mandamentos são algumas leis pra gente seguir, pra gente viver bem com o próximo, pra gente honrar a Deus, através desses mandamentos, a gente também obedece a Deus, a gente também demonstra o nosso amor por Ele, através disso. E sabia que esses mandamentos foram escritos há muito tempo? Moisés, ele ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. Quando ele estava nesse monte, durante esse tempo, Deus falou com ele e falou sobre esses mandamentos para ele escrever, para que as pessoas pudessem seguir, para que elas pudessem viver bem e elas pudessem viver bem com o próximo, respeitar o próximo e assim também, consequentemente, obedecer a Deus e mostrar para elas o amor de Deus. E a gente vai estudar alguns desses mandamentos agora. São 6 mandamentos que a gente vai falar hoje. E o primeiro mandamento que a gente vai falar é respeitar o pai e a mãe. Respeitar o pai e a mãe, a gente tem que obedecer, né? Quando o papai e a mamãe falam pra gente fazer alguma coisa, ou quando eles falam pra gente não ir na casa do nosso amiguinho, a gente tem que obedecer o que eles estão falando. Mas não é só o pai e a mãe que a gente tem que obedecer. A gente tem que obedecer às pessoas que cuidam da gente. Tem muita criança que não mora com o pai e com a mãe, mora com a tia, com uma avó. E essa pessoa também merece o nosso respeito, porque ela tá usando o tempo dela para cuidar da gente, para nos ensinar o caminho certo. Então a gente tem que respeitar o pai e a mãe, mas se a gente não mora com o nosso pai e a nossa mãe, a gente também tem que respeitar essa pessoa que cuida da gente, que tem dedicado o seu tempo para nos ensinar o caminho certo. Então a gente tem que mostrar a obediência pela pessoa que cuida da gente. Então a gente tem que respeitar o nosso pai e a nossa mãe e todas as pessoas que estão ao nosso redor cuidando de nós com amor. O segundo é não matarás. Nossa, tia, que pesado, né? Tem tanta gente no mundo que mata, que faz maldade, tem cara que assalta, mata. Pois é, isso é um pecado. Quando uma pessoa faz isso, deixa Deus muito triste. Mas não é só isso que significa não matarás. É não praticar nenhuma violência. Violência é a gente bater no nosso amigo na escola, é a gente falar alto com os amigos ou com a professora, é a gente xingar, é a gente gritar. Isso também é violência. Chegar na escola e bater nos amigos, isso também é um ato que desagrada a Deus. Então, a gente também deve não praticar violência, não brigar com os nossos amigos. A gente não demonstra o amor de Jesus brigando com os nossos amigos e as pessoas que a gente ama. Então, a gente também tem esse mandamento, não matarás. O terceiro que a gente vai estudar é não cometerá adultério. Tia, que palavra difícil. O que é adultério? Adultério é quando existe um casal, um homem e uma mulher se casam e eles têm que se respeitar. E eles demonstram isso obedecendo a Deus, respeitando um ao outro, cuidando do outro. Adultério é quando um dos dois, mesmo sendo casado, eles começam a namorar com uma outra pessoa. Eles traem essa pessoa, eles têm a esposa deles ou o marido, né? E eles começam a se relacionar com outra pessoa mesmo sendo casado. Isso é adultério. Isso não é ser fiel à pessoa e nem a Deus, porque quando a pessoa se casa, ela faz um compromisso diante de Deus de cuidar da outra pessoa para sempre. Então, quando ela faz isso, é pecado. Ela tá com a esposa ou com o marido e ela tá com outra pessoa. Então, isso é adultério. A gente não respeita a pessoa que a gente tá junto, que a gente casou, e principalmente a gente não respeita a Deus, que a gente fez uma promessa de ficar casado para sempre. Então, tem esses 3 mandamentos. O quarto mandamento é não roube. Roubar, tia. Mas roubar, será que é só entrar num banco e pegar um monte de dinheiro? Não, roubar também é quando a gente tá na escola e a gente vê um apontador no chão, a gente pega e fala assim, não tem dono, eu vou levar pra casa. E a gente nem pergunta se é de alguém, a gente não mostra pra professora, a gente só pega e guarda. Isso também é errado.
Isso também a gente está escondendo algo que pode ser de alguém e a pessoa está procurando. Então, roubar, existem pessoas que roubam, assaltam bancos, fazem coisas muito grandes, mas tem atitudes pequenas no nosso dia a dia que a gente também comete que é errado. A gente não pode pegar uma coisa que não é nossa na rua, ou quando a gente está na escola pegar e não procurar o dono. Isso também é errado. O quinto, ele fala: não dê falso testemunho. Tia, como assim não dê falso testemunho? Falso testemunho é quando a gente começa a inventar coisas sobre os outros ou quando a gente fala mal de alguém. Quando a gente vê o nosso amigo fazendo alguma coisa, a gente conta para a escola inteira o que ele está fazendo e nem pensa se ele vai ficar triste ou não. A gente conta para todo mundo e todo mundo fica sabendo o que ele estava fazendo. Ou quando a gente começa a inventar, a gente vê uma situação, a gente vai lá e conta e aumenta a história. E a gente inventa algo sobre alguma pessoa. Isso também é errado. Então, não dê falso testemunho é a gente ficar falando dos outros para todo mundo, ou a gente ficar inventando história, até mesmo dos nossos pais. Ah, meu pai fez isso, meu pai comprou um carro, e nem é verdade. Isso também é errado, isso também desagrada a Deus. E essa não é uma atitude que Deus espera da gente com os nossos amigos. E o último, e não menos importante, é não cobice. Tia, mas só tem palavra difícil hoje. A gente tá falando um monte de palavra difícil, né? Mas não cobice, não cobiçarás uma coisa, é quando a gente deseja algo que não é nosso, é quando a gente fica com inveja. É quando o nosso amigo ganha aquele super carro que a gente queria e a gente fica olhando. Nossa, mas eu queria esse carro. Ai, tomara que quebre. Fica com um desejo ruim no coração. Ou quando a nossa amiga ganha uma super casa de boneca que a gente queria e a gente fica: eu queria tanto essa casa de boneca, tomara que ela perca. Isso é cobiçar, é a gente desejar algo que não é nosso, é de outra pessoa. E a gente deseja tanto que às vezes a gente deseja com raiva. A gente querer um brinquedo novo, a gente querer alguma coisa, não tem problema. A gente pedir pro nosso pai, pra nossa mãe, para nossos avós. Mas o problema é um amigo comprar e a gente ficar desejando mal daquilo, que ele perca, que ele quebre. Isso é errado. Então, esses são os mandamentos que Deus deu pra gente cumprir, pra gente viver bem com os nossos próximos, com os nossos familiares, com os nossos amigos e pra gente honrar. Então, olha, a gente aprendeu 6. Respeitar o pai e a mãe, não matarás, não cometerá adultério, não roube, não dê falso testemunho e não cobice. E esses são alguns mandamentos para a gente cumprir, para a gente pedir a Deus sabedoria para todos os dias, a gente conseguir praticar sempre o bem, a gente demonstrar um amor com o próximo e não fazer coisa errada e não entristecer Deus, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, que a gente possa colocar em prática essa semana esses mandamentos, que a gente possa todos os dias obedecer aos nossos pais, cuidar dos nossos amigos, cuidar das pessoas que estão perto da gente e assim, com certeza, a gente vai mostrar o amor de Jesus para elas, tá bom? Então vocês têm que ir lá em casa depois, com o pai, a mãe e a família de vocês e coloquem isso em prática e peçam para Deus ajudar para que a gente cumpra esses mandamentos todos os dias. Eu vou fazer uma oração, tá? Papai do céu, obrigada por essa aula, obrigada por tudo isso que a gente aprendeu. Muito obrigada porque a gente sabe que o Senhor não nos desampara e que o Senhor cuida da nossa vida. Que o Senhor continue a nos abençoar e a cuidar de nós e nos ajude para que realmente a gente faça isso todos os dias, a gente cumpra com os mandamentos e a gente obedeça ao Senhor, aos nossos familiares e mostre e demonstre o amor ao próximo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E é isso, essa é a lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até domingo que vem. Beijo!